Será que existe um sentido para a sua vida, mesmo nos piores momentos que você já viveu? Ou será que algumas pessoas simplesmente não têm sorte de encontrar um? Essa pergunta perseguiu um homem dentro do lugar mais desumano que a história já produziu. Em 1942, um médico de 37 anos foi separado da esposa, da mãe e do pai e levado para dentro de um campo de concentração nazista. Ele perdeu o relógio, a aliança, as roupas, o nome. A partir daquele momento, ele passou a ser apenas um número tatuado no braço. E é exatamente essa pergunta: será que ainda existe sentido aqui? Que ele levou para os próximos 3 anos, em 4 campos diferentes, incluindo Auschwitz, vendo a maior parte da própria família morrer. Fica até o final desse vídeo, porque a resposta que ele encontrou não é a que você imagina. E ela pode mudar para sempre a forma como você encara o seu próprio sofrimento. Esse homem se chamava Viktor Frankl, e o livro que ele escreveu sobre essa experiência, em apenas 9 dias depois de libertado, se chama Em Busca de Sentido. Antes de qualquer coisa, você precisa saber uma coisa sobre esse livro. Ele não foi escrito para fazer sucesso. Frankl queria publicar de forma completamente anônima. Ele tinha tanto medo de que aquilo virasse vaidade pessoal, depois de tudo que tinha vivido, que só cedeu a colocar o próprio nome na capa depois de muita insistência dos amigos. E mesmo assim, o livro virou um dos mais lidos do século XX. E quando perguntaram a ele em entrevistas como se sentia com tanto sucesso, a resposta dele foi de uma honestidade rara. Ele disse que não via aquilo como uma conquista pessoal, via como um sintoma triste do nosso tempo. Se centenas de milhares de pessoas correm para comprar um livro que promete falar sobre o sentido da vida, isso significa que tem muita gente desesperadamente sem rumo. Frankl era psiquiatra e neurologista antes da guerra e já vinha desenvolvendo uma teoria que ele chamava de logoterapia, uma abordagem que ele descreveu numa entrevista de televisão com uma frase simples. Na psicanálise tradicional, o paciente se deita num sofá e conta coisas difíceis de falar. Na logoterapia dele, o paciente pode continuar sentado, mas precisa ouvir coisas difíceis de ouvir. E a ideia central que ele ouviu, sentado dentro de um campo de concentração, foi a seguinte: o ser humano não busca, antes de tudo, prazer, nem busca poder. Ele busca sentido. E quando esse sentido existe, mesmo a dor mais extrema se torna sustentável. Dentro do campo, Frankl percebeu algo que ele descreve com uma precisão impressionante. Os prisioneiros que conseguiam sobreviver psicologicamente, não necessariamente fisicamente, eram os que conseguiam se segurar em alguma razão para continuar. Um deles segurava na imagem da esposa, ainda viva em algum lugar. Outro segurava num livro que ainda não tinha terminado de escrever. Outro segurava só na vontade de contar um dia o que tinha visto ali dentro. Frankl resume isso com uma frase de Nietzsche, que ele repete várias vezes no livro: quem tem um porquê para viver, suporta quase qualquer como. E aqui está o ponto que mais me marcou nesse livro. Frankl não estava falando de otimismo barato. Ele viu com os próprios olhos prisioneiros desistindo de viver de um dia para o outro, simplesmente porque pararam de encontrar qualquer motivo para continuar. E viu outros, em condições igualmente brutais, mantendo uma dignidade que parecia impossível diante daquele cenário. A diferença entre uns e outros nunca foi a intensidade do sofrimento. Foi se a pessoa ainda conseguia encontrar um sentido dentro dele. Tem um momento no livro em que alguém comenta com Frankl sobre as fotos antigas de prisioneiros, com aquele olhar perdido, fixo no nada, e a pessoa diz que aquilo era triste demais de olhar. Frankl responde de um jeito que muda completamente como você vê aquela imagem. Aquelas pessoas, olhando para o nada, não estavam vazias. Estavam dentro da própria cabeça, resgatando memórias boas, imaginando o que fariam quando saíssem dali. Aquele olhar perdido, que parecia o retrato do desespero, era na verdade um dos poucos refúgios que ainda tinham. Frankl também desenvolve, na segunda parte do livro, um conceito que ele chama de pandeterminismo, e que vale a pena entender bem. É a ideia de que o ser humano é completamente moldado pelas próprias circunstâncias, sem nenhuma liberdade real de escolha. Frankl não nega que existem condicionamentos biológicos, psicológicos e sociais reais, mas ele argumenta com uma autoridade que poucos teriam moral para usar, que mesmo dentro do mais extremo dos condicionamentos,
sempre existe uma última liberdade que ninguém consegue arrancar de você. A liberdade de decidir qual posição você vai tomar frente àquilo que te aconteceu. Ele escreve isso com uma frase que carrega o peso de quem viveu para comprovar. O ser humano não simplesmente existe. Ele sempre decide o que vai se tornar no próximo momento. Esse livro tem menos de 200 páginas, mas carrega um peso que poucos livros de qualquer tamanho conseguem sustentar. E talvez o trecho mais difícil, mas necessário de toda a obra, esteja no fim da primeira parte, quando Frankl escreve sobre o que aquela geração aprendeu sobre a natureza humana. Ele diz que essa geração passou a conhecer o ser humano como ele realmente é. O mesmo ser que inventou as câmaras de gás de Auschwitz e o mesmo ser que entrou nessas câmaras de cabeça erguida, rezando. Essa contradição é o coração do livro inteiro. Frankl não escreveu para provar que o ser humano é bom, nem para provar que é mau. Ele escreveu para mostrar que, dentro do pior cenário que a humanidade já produziu, ainda existia espaço para escolha, para dignidade, para sentido. E se isso foi possível ali, dentro de Auschwitz, talvez a pergunta mais honesta que esse livro deixa para você não seja sobre o sofrimento dos outros, seja sobre qual sentido você está, ou não está, encontrando dentro do seu próprio agora. O link do livro está na descrição. E não se esqueça, página por página, você chega lá.